Tire os filhos do meio da sua relação conjugal. Hoje eu quero falar rapidamente com você sobre esse tema muito importante para as nossas vidas. Muitas mães, quando passam por dificuldades no relacionamento conjugal, elas acabam, sem até mesmo perceber, trazendo os filhos para dentro desse conflito com o pai. No caso de você ser separada ou estar passando por um momento conturbado no seu relacionamento, é muito comum que a gente acabe expressando essa visão sobre o marido para os filhos. E a gente acaba deixando que eles vejam o pai pelos mesmos olhos que a gente enxerga como esposo. Mas o que é que isso causa na alma da sua criança, você sabe? Quais são as consequências disso no desenvolvimento emocional, nos relacionamentos, na vida dela adulta? Hoje eu quero abordar com você esse tema de forma bem sistêmica, com base na psicanálise e em muitas estruturas do sistema familiar, para que você, como mãe, compreenda a gravidade dessa dinâmica e tenha consciência de como agir de forma saudável. O que acontece quando uma mãe coloca, por exemplo, a filha contra o pai? Primeira coisa que acontece, a criança, essa menina, ela vai perder a referência de equilíbrio interno. Quando a gente fala sobre sistema, sobre psique, o pai, ele e a mãe, ele representa as duas forças primárias dentro do coração, da alma de uma criança. O pai, ele vai simbolizar essa estrutura, o mundo externo, a força, a direção. E a mãe, ela vai representar a segurança, o acolhimento, a nutrição emocional. Quando uma mãe, ela enfraquece a imagem do pai para a filha, ela está, sem perceber, retirando metade da força dessa filha. O desenvolvimento do ego da criança, ele vai depender exclusivamente dessas duas figuras, a mãe e o pai. Então, se eu endemonizo o pai, ou se eu deixo que essa criança veja esse pai de forma endemonizada, ela vai perder a segurança interna dela, porque o sistema dela fica desestabilizado. Bert Hellinger, que foi quem descobriu a constelação familiar, ele também ensina como a criança precisa tomar o pai, tomar a mãe por inteiro para ter força na vida. Se ela rejeita um dos dois, mesmo que inconsciente, ela vai sentir que algo está faltando. E ela vai crescer com essa insegurança, com ansiedades, com dificuldades nos relacionamentos. Então essa é a primeira coisa que acontece, a perda da segurança. Segundo, o rompimento com o pai, ele vai gerar lealdades invisíveis destrutivas. Se a mãe reforça para o filho, para a filha, que esse pai é alguém ruim, que esse pai é irresponsável, que esse pai não tem compromisso com ela, que esse pai não ama ela tanto quanto a mãe a ama, essa filha vai sentir necessidade de gerar um julgamento, de tomar um partido. E aí tá um grande problema. Como eu já falei, a criança, a filha, a pessoa humana, ela é 50% pai, 50% mãe. Se ela rejeita o pai, ela está rejeitando uma parte dela mesma. Isso vai gerar lealdades invisíveis, como dificuldade de confiar nos homens do futuro, porque inconscientemente ela acredita que os homens são como o pai dela, e são como foi descritos pela mãe ou como ela julgou que o pai dela era. Ela vai ter problemas de autoimagem, porque como ela vai estar incompleta, ela não vai entender porquê, mas ela vai se sentir sempre fraca, sempre com dificuldade de agir, vai ter dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis, porque ela vai repetir a dinâmica de desvalorização do masculino na vida dela. Como que a gente pode lidar com isso, Quando um filho, ele perde essa força para a vida, ele pode sabotar o próprio sucesso dele. Muitas vezes vai se manifestar também em dificuldades financeiras, emocionais e até problemas de saúde. Se a filha é colocada no lugar de parceira da mãe, um peso que não pertence a ela, ela também vai começar inconscientemente criar um hábito de proteger aquela mãe, Ela vai querer, e a mãe também a ela. Então vira duas amigas, duas cúmplices. A mãe, nesse processo de trazer a filha pro lado dela, vai colocar ela numa posição de substituta do parceiro. E isso
significa que ao invés da filha ocupar só o lugar dela de filha, de criança, ela vai começar a ser vista e tratada como uma companheira da mãe. Alguém que precisa estar sempre ali para apoiar a mãe emocionalmente, para estar do lado dela contra o pai. Isso traz uma série de culpa, uma série de pesos, uma série de confusão emocional. A criança vai perder a infância porque ela vai assumir essa responsabilidade que não pertence a ela. Então, ela vai começar a querer ser a salvadora da mãe. E o que é que isso acarreta no futuro? Ela vai atrair relacionamentos onde ela também sempre vai precisar consertar o outro, né? Ela pode crescer com essa crença inconsciente de que precisa proteger e cuidar da mãe acima das próprias necessidades dela. E no futuro, em vez dela olhar para frente, construir uma família, construir uma vida profissional, ela vai sempre olhar para trás. Ela vai ter aquele sentimento de que deve algo para a mãe, porque precisa cuidar da vida da mãe, mesmo a mãe já sendo adulta e tendo responsabilidades pelas suas próprias escolhas. Então, o filho, gente, ele deve ocupar só o lugar de filho. O amor ele precisa fluir na ordem correta. Os pais de cima para baixo e os filhos de baixo para cima. Quando isso não acontece, né, a filha ou o filho que é colocado como parceiro da mãe ou parceira do pai, ela deixa de ter essa hierarquia bem definida. Ela não olha mais o pai ou a mãe como maior, como alguém que entrega. Ela começa a olhar como igual. E isso vai colocar essa criança já ainda na primeira infância também como alguém orgulhoso, orgulhosa, como alguém que se sente maior que os pais. Isso faz com que ela deixe de honrar esses pais. E aí essa filha, esse filho vai perder a energia, vai começar a se sentir sobrecarregado na vida adulta. E a lei sistêmica que está sendo quebrada, né, no caso por essa mãe ou por esse pai, como eu falo para mulheres aqui, eu quero que você como mãe e esposa entenda isso. Primeiro é a lei da ordem. A lei da ordem diz que cada um tem o seu lugar no sistema. Pai e mãe são os grandes, filhos são pequenos. E quando a filha é puxada para tomar partido, essa ordem fica invertida, como eu acabei de falar. Deixa de haver a hierarquia e começa a haver uma igualdade. E filho não é igual ao pai e mãe. Segunda lei, a lei do pertencimento. O pai pertence ao sistema, mesmo que ele tenha dificuldades, mesmo que ele não queira estar no sistema, mesmo que não importa o que acontece. Mas se a mãe tenta excluir ou minimizar a figura dele, o papel dele na família, ela vai desestruturar esse equilíbrio. E essas quebras vão trazer para a filha sintomas, como eu já falei, de ansiedade, depressão, insegurança nos relacionamentos, dificuldade de lidar com a própria identidade. Então, o que é que essa mãe pode fazer? O que é que você pode fazer para corrigir essa dinâmica, caso você de alguma forma já tenha deixado isso transparecer, já esteja vendo na sua filha ou no seu filho essa predileção muitas vezes por você, e assim, aparentemente nosso ego gosta, nosso ego acha bom. Ai, minha filha prefere a mim. Ai, minha filha tá do meu lado. Ai, minha filha sabe que o pai dela não tem responsabilidade. Minha filha sabe que o pai dela é mau e eu sou a boa. Mas isso é a pior coisa que você pode fazer por um filho. Então, o que é que você vai fazer para organizar isso? Primeiro, dentro da sua mente, você vai ter que separar a sua relação conjugal com o seu marido, com o seu ex-marido, com o pai da sua filha, do seu filho, da figura dele de pai. Porque mesmo que ele, como marido, como parceiro, como homem, ele tenha falhado, ele continua sendo um pai. E ele tem um lugar no coração dela que precisa ser respeitado, independentemente dos erros dele como homem. Então você vai precisar fortalecer isso na sua filha. Fortalecer o lugar dela como filha. Entender que ela não é sua parceira. Ela não deve ser a sua conselheira, nem sua amiga íntima ou seu suporte emocional. Ela tem que ser apenas a filha. Livre para amar os dois pais, sem peso, sem julgamento. Você tem que permitir
que o seu filho, que a sua filha crie a própria visão dele em relação ao pai, né? Ao invés de impor os seus próprios julgamentos. E eu digo mais, você precisa até ensinar a sua filha, caso você tenha um pai, caso o pai dela, né, o seu atual marido, ou o seu ex-marido, ou o seu parceiro na época, realmente seja uma figura difícil até da filha amar, não seja presente. Você precisa começar a trabalhar isso nela, para que ela entenda que o que ele fez de melhor foi dar a vida. E isso basta. Isso basta, isso precisa ter um lugar de honra dentro da mentalidade dela, sabe? E ela precisa começar a honrar isso. A mãe tem que construir essa relação com a filha e próxima da relação com o pai, claro, dentro de limites seguros, né? Sem interferências emocionais. Então, reforçar esse posicionamento interno, né, é um sinal de uma mãe forte. Uma mãe que não precisa que a filha ou o filho tome partido, né? Ela mesma entende que se sustenta, ela mesma entende que consegue assumir as suas escolhas, né? E o que é que isso... Como que a gente faz isso na prática? Quando você for falar do pai, você vai evitar falar com palavras negativas. Você não vai ficar fazendo perguntas que vão induzir a rejeição, tipo, ele te tratou mal? Ele te deixou pra longe? Olha, você viu como ele é egoísta? Olha, eu acho que o seu pai não sabe te amar direito. Esse tipo de manipulação, você vai começar a se perceber e vai começar a não fazer mais. E o que você precisa fazer? Dizer frases como, por exemplo, olha, o seu pai tem qualidades, seu pai tem defeitos, assim como a mamãe também tem, né? Você não pode criar na sua filha ou no seu filho essa imagem de que você é uma mulher perfeita, uma heroína que sofre, suporta tudo sem motivo nenhum e que o pai é alguém horrível. Tá? Porque a gente sabe que isso é só uma ilusão psíquica, porque se você escolheu esse parceiro, você também tinha coisas que grudavam, também tinha viés, também tinha bloqueios, também tinha carências que deixavam ele bem igualzinho a você, e vocês faziam naquela época um casal perfeito. A gente sempre atrai a pessoa certa, mesmo que ela seja errada. Como assim? Se eu me identifiquei, se eu atraí, tem coisas em mim que atraíram aquilo. Ou de forma ativa, ou de forma passiva. Então você tem que desconstruir na imagem da sua filha, né, e na sua também, essa figura de uma mulher perfeita, que não erra, que suporta tudo, e um homem horrível. Tá? Comece a falar sobre as qualidades e defeitos dele, né? Sobre como você também, e comece a dizer, olha, mas ele te ama na maneira dele, mas ele te ama, foi o que ele recebeu, né? Mas você precisa entender isso. Conclusão: se você é essa mãe que realmente deseja que a sua filha cresça emocionalmente saudável, que ela tenha relacionamentos equilibrados no futuro, você precisa urgentemente fazer esse movimento interno, tanto seu quanto dela, sabe? Porque o impacto da separação que ela pode sentir do pai, como eu já falei, vai interferir muito. Então, você vai separar o esposo do pai, e você vai ser a chave para ensinar a sua filha a amar esse pai, a receber esse pai, a entender que esse pai é humano, como você também é humana, e vai ajudar ela a percorrer esse movimento de volta ao pai. Porque isso vai deixar sua filha mais segura, com uma autoestima melhor e com um futuro livre de repetições que podem causar dor. E o que eu quero que você se lembre é que o maior presente que você, como mãe, pode dar à sua filha não é mostrar para ela que você é uma super heroína e que aguentou tudo, né, por ela, porque ela era a razão da sua vida, mesmo tendo um pai horrível. Não.
Isso não, isso é a pior coisa que você pode fazer por um filho, por uma filha. Mas a melhor coisa que você pode fazer é permitir à sua filha, permitir ao seu filho que ela ame o pai sem culpa, sem achar que ela não pode amar o pai, senão vai magoar você, ou que se ela amar o pai, apesar de tudo, ela vai estar escolhendo o pai ao invés de você. Não. Deixe sua filha amar o pai sem culpa. Isso não apenas honra o seu sistema familiar, mas também vai trazer para sua filha muita força e uma base emocional saudável para que ela possa crescer e se desenvolver na vida e nos relacionamentos. Eu gosto de uma frase do Bert Helling que ele diz assim: o amor cura quando está em ordem, mas quando a ordem é violada, o amor adoece. Pensa nisso e vai correndo colocar em ordem aí essas coisas na sua mente e na mente dos seus filhos.